Galera, bora falar aqui hoje sobre a prova da IBFC para o cargo de CFO lá no Rio Grande do Norte, agora em 2022. Acabou de rolar aqui no mês de setembro e a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que foi muito inesperado, tá? Para a maior parte dos candidatos, porque não caiu segurança pública. Beleza, isso é padrão da IBFC, tá? A IBFC tem feito provas na Bahia voltadas, né, para o campo da segurança, mas de um modo geral a IBFC trabalha com temas de atualidades e ela é bem antenada a essa questão da tecnologia. Bora então ver qual foi o tema e como é que a gente resolveria um tema desse. Primeiro, a banca lança 3 textos motivadores, né? Ela diz que a prova vai ser, que o tema vai ser relacionado, ela fala nos comandos da questão, ela lança os comandos antes de lançar os motivadores, na verdade, e ela diz assim, fale sobre a síndrome, né, norte-americana, que é a Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora nas redes sociais. Ela pede para o candidato falar sobre a síndrome e pede também para falar sobre a solidão nas redes sociais. Vejam que interessante, um tema muitíssimo atualizado, tá? Tem tudo a ver com o que realmente tem acontecido atualmente no mundo. Então, bora lá. Ela traz um texto motivador que explica o que é essa síndrome, esse medo, né, de ficar de fora. Ela traz a geração Millennials. Quem é que faz parte da geração Millennials? Todos nós que nascemos na década de 80, ali ó, 81, até a década de 90, galera, até mais ou menos 96, nós fazemos parte dessa geração, tá? E essa geração, a Millennials, é uma geração empoderada, mas frustrada. Exatamente. Por que nós somos empoderados, mas frustrados? Nós nascemos aí na boca do vulcão da comunicação, né? A comunicação mudou sobremaneira, né, do século XX para o século XXI. Então, as relações sociais, elas acabaram se transformando. Antes, vamos lembrar como é que acontecia. Os valores eram construídos com o contato pessoal, né? Então, a gente percebeu muito essa mudança no campo dos relacionamentos. A conquista era algo importante dentro de um relacionamento, então passava-se muito tempo investindo no namoro, né? Naquela coisa de cortejar a mulher e tal, até que a pessoa ia começar a se conhecer e se relacionar. Os relacionamentos eram muito mais duradouros, as frustrações comuns, né, do dia a dia não conduziam os casais à separação, né? Não tinha essa fragilidade, existia uma ideia de reconstrução, uma ideia de recomeço, de vamos ver se a gente consegue melhorar essa situação aqui. A possibilidade de rompimento, como hoje a gente vive, está no ápice, né? Então as pessoas hoje acabam por telefone, por mensagem, por MSN. Os vínculos se tornaram tão frágeis no século XXI que isso tem gerado diversos problemas, tá? Problemas emocionais mesmo, esses problemas estão no campo da saúde pública, são problemas para gerir, para lidar com as emoções que aparecem, com a insatisfação que surge em meio a esse tipo de situação. Porque olha, a gente tem essa mania hoje, né, agora no século XXI, de descartar tudo, não só os objetos, como as relações, como as pessoas, às vezes pessoas assim que são da nossa família, que nasceram com a gente. Então, num clique, você para de seguir, e parar de seguir muitas vezes significa o fim da
término apressado, né, que nós temos vivido nesse momento, tem criado não só aquilo, né, que o sociólogo Bauman, né, que é tão citado quando esse termo aparece, tem surgido, né, tem proporcionado a liquidez nas relações. Exato, não são relações fixas, não são sólidas como pedras, elas são líquidas, tá? Então, a fugacidade é a grande palavra do século XXI. As relações são voláteis, né? Elas não têm sustentação. E essa falta de sustentação, galera, que é cultural agora na nossa fase, na nossa época, né? Na contemporaneidade, tem gerado problemas sérios, tá? Nós estamos no momento do ápice da globalização. Então, a globalização tecnológica, ela surge para conectar, para aperfeiçoar o campo da comunicação e a divulgação de informações. Então, é necessária, né, essa entrada da gente, no campo da conectividade. Então, nenhuma área vai se sustentar se não entrar nessa vibe aí de interatividade, nessa intercomunicação. A questão é a gente saber lidar com os problemas que decorrem desse tipo de funcionamento, tá? É uma coisa que eu tenho falado aqui em outros vídeos do canal, eu tenho falado muito sobre a questão da instabilidade emocional. A gente cada vez menos dá, como é que eu posso dizer assim, a atenção mínima que as nossas emoções requerem para que a gente consiga viver de forma saudável. Então, o autoconhecimento, as autoterapias, são aquelas que ajudam a gente, por exemplo, a passar por situações, a viver situações reais ou imaginárias, né? A viver essas situações, sofrer o que tem que ser sofrido ali naquele momento e aprender e superar. Evitar sofrer essas perdas, sofrer essas frustrações, não faz da gente seres capazes de lidar com elas quando aparecem na vida real. Então, essa é a nossa proteção, porque nós usamos as redes sociais como uma forma de nos proteger. A gente está criando uma realidade virtual que é falsa, né? Essa realidade das redes sociais tem sido cada vez mais fabricada e há um estímulo para que isso aconteça pelo próprio sistema capitalista. Lembrando, galera, que o sistema capitalista não é o bicho-papão, mas como é que ele funciona? Esse é um sistema que proporciona a todas as pessoas que querem obter sucesso as condições para alcançá-lo, mas não é fácil, tá? Então o sistema levanta quem está disposto a fazer o caminho. O caminho é um caminho sofrido, é um caminho difícil, mas é um caminho possível para todos. Quem não quer fazer o caminho, quem não topa o jogo do capitalismo, acaba tendo que, como é que eu posso dizer assim, lidar com a invisibilidade. E nesse momento, né, nós estamos na era das imagens, na era do visível, então a imagem está muito associada ao que é real, então aquilo que não é visto não existe na sociedade da gente. A gente só acredita, a gente só confia naquilo que é amplamente visto. Por isso que a propaganda se utiliza tanto das imagens para vender. Vejam qual é a nossa relação com as marcas. Aquelas marcas que aparecem mais são as marcas nas quais a gente mais confia. Então, essa lógica de mercado tem passado para a vida. Então, as pessoas têm se sentido numa obrigação de aparecer nas redes, de mostrar que são felizes, que estão bem, que consomem determinados produtos, que fazem determinadas viagens. E no afã de querer fazer parte dessa sociedade da visibilidade, né, de mostrar uma figura de sucesso profissional, pessoal, um relacionamento, a exposição que é feita ali nas redes
acaba gerando tanto na pessoa que está fabricando muitas vezes uma realidade que não é, digamos assim, ajustada ao que realmente acontece na vida dela, também provoca, né, também gera repercussão emocional em outras pessoas que estão visualizando aquelas imagens, aquela vida. Então a comparação nunca foi tão, digamos assim, central na vida das pessoas quanto agora, na época das redes sociais. As pessoas estão cada vez mais se comparando e se julgando, se culpando por não alcançarem aquilo. Então a desistência, a solidão, a frustração, a tristeza, a depressão são emoções, sentimentos ou estados do ser muito experienciados na contemporaneidade. Nós estamos na época dos ansiolíticos. Então, lembrando que os ansiolíticos têm por função trazer para o organismo uma química que o organismo não está conseguindo produzir. Então, essa falta de produção química de algumas substâncias que são necessárias para que a gente consiga ter entusiasmo, para que a gente consiga trabalhar, para que a gente consiga focar nos nossos projetos, desenvolver os nossos objetivos. A falta dessa química faz com que a gente se sinta como, né, apático, faz com que a gente procrastine, faz com que a gente desista antes de tentar. Então, esses são os sintomas do momento atual. Isso aí é algo, digamos assim, sem solução? Não, tá, galera? Não. Lembrem que todo problema traz a chave para a própria solução dele. E é claro que a solução, porque as redes sociais são também um veículo de divulgação incrível, né? É uma forma de conectividade, você pode entrar em contato com pessoas do mundo todo, gerou uma facilidade muito grande de vínculos também. E as redes são hoje em dia o melhor espaço para o trabalho. As pessoas podem trabalhar nas redes, há um mundo ali querendo consumir, né? Nós somos consumidores, então nós queremos consumir diversos produtos. E quando a gente encontra o produto que a gente quer consumir na rede e a gente tem condições de olhar, de ver como é, de entender melhor aquele produto ali, visualizando o que está sendo oferecido, com certeza isso aí facilita a nossa vida e melhora as nossas escolhas. Então, as redes sociais têm tido um papel importantíssimo. A gente só precisa perceber, tá, como utilizar essa ferramenta. Porque esse erro, né, esse desvio, digamos assim, da ordem tem a ver com uma capacidade humana que nós temos de nos viciarmos naquilo que está em constante repetição na nossa vida. Então, se a gente acorda e já vai para o celular, se a gente passa o tempo todo, né, olhando as redes sociais e vendo o que é que está acontecendo ali, se a gente entende esse mundo como uma dinâmica que faz parte do nosso dia inteiro, aí sim nós vamos ter problemas, porque a gente não vai se desligar daquele fluxo de informações e comunicação que está acontecendo ali. E daí a gente vai ter o quê? Esse déficit de atenção, né? Para aquilo que realmente importa, que vai fazer a nossa vida andar, acaba gerando na gente insatisfação. Por quê? Porque a nossa vida fica estagnada, claro, não tem para onde correr. Se a gente não faz o que tem que fazer e a gente fica prestando atenção em algo que é momentâneo, né? Porque as redes sociais estão mudando o tempo todo, né? Se a gente ficar ali, a gente passa o dia. Então, se a gente ficar olhando as redes sociais e não fazendo o que tem que fazer, realmente a nossa vida vai passar, porque o tempo agora, né, nesse momento, no século XXI, o tempo nunca foi tão corrido. A gente sente como 24 horas parecem 12. É muito rápido o que tem passado. Por quê? Porque nós estamos com desperdiçadores de tempo o tempo todo.
a indústria do entretenimento tem se aproveitado, né, desse momento histórico para vender. Então, galera, se a gente não prestar atenção na nossa própria vida e não entender, né, que existe uma função para as redes, existe uma função para a comunicação que tem sido gerada na internet, e se a gente não usar da forma correta esses instrumentos que são sim empoderadores e que são pertinentes ao momento histórico atual, se a gente não utiliza da melhor maneira esses instrumentos, claro que eles vão ser, né, se voltar contra a gente e vão gerar na gente estados emocionais desconfortáveis, tá? Então é importante que a gente tenha sabedoria na hora de usar as redes sociais, que a gente use da forma que for melhor para a nossa profissão, melhor para o nosso dia, que a gente planeje o uso dessa ferramenta para que ela, claro, não tome conta da nossa vida, do nosso tempo e não faça, né, parte da nossa história como um simples entretenimento, porque o entretenimento é dos piores aspectos da rede social. Ela tem diversos aspectos, né? Tem muita gente ficando milionária aí usando as redes, então ela tem muitos aspectos bons e o entretenimento é aquele aspecto, digamos assim, mais raso das redes. E se a gente for optar justamente por ele, pela distração de estar ali olhando a vida, ou sei lá, o que está acontecendo no mundo aí, sem compromisso com nenhum objetivo, se a gente perder o nosso tempo com isso, realmente ela não vai estar servindo para a gente como um instrumento de desenvolvimento.